Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Você está no quadro Corrida a Corrida do GP Total. Viajamos no tempo e estamos na temporada 1986. Chegamos ao round 4, Grande Prêmio de Mônaco. Essa temporada tão especial para todo mundo e principalmente para a gente aqui, produtor de conteúdo do GP Total. Vamos com todos os detalhes de mais uma edição no Principado de Mônaco. E para a gente ver todos os detalhes, mais uma vez aqui, a minha dupla é com o Márcio Madeira. Márcio, amigão, boa noite. Vamos de Mônaco e a terceira vitória consecutiva do Alain Prost no Principado. Ele que veio daquela polêmica corrida em 84, que muito se dissemina informação errada, infelizmente. Uma prova em 85 que era para ter sido do falecido, saudoso Michele Alboreto. E 86, uma prova em que ele finalmente ganha com mérito e com mais tranquilidade, mas não sem antes um fim de semana agitado e de bastante coisa para a gente falar também. Vamos em Mônaco, meu amigo? Boa noite. Bora, Lucão. Saudações para o pessoal de casa. Então vamos seguir com 86, que só vai aquecendo, só vai crescendo aí para o final interdível, né? Ou talvez o maior final de temporada aí que a gente já teve até hoje. Porque o Prost não tinha dado as cartas ainda nessa temporada. Ele estava se comportando de uma maneira muito discreta. Sim, já tinha feito pontuações, subiu ao pódio na Espanha. Ele acabou não sendo protagonista do duelo final, que, aliás, quem não acompanhou Espanha, por favor, né, acabando aqui o episódio de Mônaco, vá ver Espanha em 86, porque é um clássico do esporte a motor. É uma corrida que facilmente entra entre as 10 maiores de todos os tempos. Se bobear, entra no top 5. Se bobear, entra no top 3. Então, fica claro, a dica a gente sempre passa essas dicas para quem realmente gosta do esporte a motor, quem acompanha a história, porque realmente foi um GP clássico demais. Mas vamos em Mônaco e vamos ir próximo. Vamos lá. A gente vinha de 6 vitórias, né? 6 corridas que tinham sido 2 do Ayrton e 4 da Williams. Aí o Prost venceu em San Marino, naquelas circunstâncias que a gente já viu, e agora balançando o carro na linha de chegada. E aí Mônaco, é importante a gente notar que teve mudanças no traçado para 86, a chicane do Porto, que era aquele desvio muito rápido e muito perigoso, que o pessoal vai lembrar, assim, antigamente você saía do túnel ali, freava pouco, dava uma guinada, e era muito perigoso, aquele trecho ficava de muita alta velocidade, e alguém que errasse no traçado ali ia se machucar bastante, né? E introduziram a chicane que com mínimas alterações é a que permanece até hoje. Claro que isso tornou a pista mais lenta, mas na Anthony Nogos, que na última curva, depois da rascasse ali, ela era muito mais acentuada também, ela foi mais atenuada, mais amenizada para 86, então parte da velocidade que você perdia no Porto, você recuperava na reta dos boxes, que não é bem uma reta, mas enfim, a gente vai chamar de reta dos boxes aqui. Então o tempo de volta não alterou tanto, porque uma coisa um pouco não chegou a compensar totalmente a outra, mas em parte, né, e a evolução dos carros muito grande de um ano para o outro, então a pista não ficou necessariamente mais lenta, né. É curioso notar, Lucas, que assim, Mônaco é território de Ayrton Senna, né, então a gente olha, ele correu 10 vezes lá, e 6 dessas vezes ele teve ritmo vencedor. Dessas 6 ele venceu 3. Ele não venceu 84, ele não venceu 85, ele estava na liderança em 85, né, à frente do Alboreto, inclusive, mas teve a passada de giro, a gente já viu isso no Corrida de 85, na classificação, e aí acabou correndo com um motor que não era bom e abandonou logo no início. Então, ele teve ritmo vencedor em 84, teve ritmo vencedor em 85, teve ritmo vencedor em 88, que também ele abandonou com aquele erro que ele comete na entrada do túnel. As outras que ele venceu, quer dizer, ele venceu 89, 90 e 91, todas elas com ritmo vencedor. E ele vai vencer 3 vezes que ele não tinha ritmo vencedor, que é 87, 91, 92 e 93. Então, de todas as 10 vezes que ele correu lá, em 9, ou ele venceu ou ele teve ritmo vencedor. Ele poderia ter vencido as 9. Né? A exceção foi justamente 86. Só que aí é curioso, porque se você olhar para 86, você vai ver que ele, no treino livre de sexta-feira, ele foi mais rápido. De quinta-feira, perdão. Na época era quinta-feira. No treino livre de quinta, ele foi mais rápido. Na classificação de quinta, ele foi mais rápido. Sendo que mesmo, considerando que na classificação de quinta, ele foi atrapalhado pelo Johansson. E ainda assim foi mais rápido. No treino livre de sábado, ele foi mais rápido, virou 22,3. Ele virou com um pneu de corrida abaixo do tempo que viria a ser a pole do Prost.
E na classificação ele estava muito mais rápido, ele vinha para uma volta, pelo vídeo, pelas parciais, estima-se que ele ia virar em 21,8. Só que ele pegou a tira dos três pelo caminho, no ponto de possível ultrapassagem, perdeu mais de um segundo, e acabou largando em terceiro. Largando em terceiro porque o Prost fez uma ótima volta em 22,6, e o Mansell estava fora do grid até o finalzinho, foi dramático. A classificação em Mônaco foi dramática para as Williams, porque o Nelson vai largar em 11º, ele teve toda sorte de problema também, e o Mansell estava fora do grid até os minutos finais. Ele, nos minutos finais, ele consegue uma volta muito rápida, muito boa, para largar em segundo. Tá legal você acompanhando com as fotos aí. Então, assim, as fotos de Mônaco 86 são muito especiais. Aquela cena do carro vindo de frente, depois do S, do Cassino, né? Pega o Cassino Massenet e entra naquela pequena reta. E ele entra numa situação de aclive, depois você tem a descida, porque aquela reta lá é uma descida até mais íngreme do que se imagina. Para você pegar a curva Mirabeau, sempre forneceu imagens maravilhosas, muitas vezes o piloto de lado, o piloto corrigindo naquele trecho, justamente por causa daquele calombo, o famoso calombo que tem nessa pequena reta antes da Mirabeau, acabam proporcionando imagens incríveis, assim como nesta cena aí, que é a entrada da Rascasse, e que fazem com que o fotógrafo fique literalmente a 1 metro do seu alvo. As teleobjetivas muitas vezes são desnecessárias. Em Mônaco, essa foto não deixa mentir. São imagens lindas. E assim, 86, como eu estou falando, você não pode tirar o mérito do Prost ter feito a pole, porque você encontrar pista livre é parte dos atributos de conseguir conquistar uma pole position. Você não basta estar mais rápido, você tem que conseguir colocar isso na prática, né? Então, claro que o Prost teve mérito de fazer essa pole, mas assim, é importante a gente observar que o Ayrton estava mais rápido que ele, sensivelmente mais rápido que ele. Sem ter tido os três pela frente, o Ayrton ia fazer a pole com uns 8 décimos de vantagem aí. Então, a história da corrida poderia ter sido diferente. O Ayrton também poderia ter brigado seriamente pela vitória em 86, se não tivesse passado por essa situação, que, claro, é mérito do Prost. Encontrar pista livre é parte da equação. O Keck vai largar em nono também teve problemas. Como falei, o Nelson em 11º. Então, assim, o Ayrton foi prejudicado, mas teve outros que foram mais prejudicados ainda do que ele. Mas poderia ter sido uma história diferente. Agora, se ele teve problemas na classificação, teve problemas na corrida também. Porque o Lotus ele vinha batendo muito no chão, né? E o Ayrton estava reclamando muito de dores nas costas depois das corridas, porque o carro estava quicando muito, e em Mônaco estava travando muito os pneus dianteiros, os freios dianteiros estavam travando muito, e o carro estava quicando muito com essas batidas, assim, e quando quicava ele gastava muito pneu traseiro também. Então teve um desgaste muito acentuado do pneu traseiro. Aí, então, quando acabou a corrida, ele falou que nunca tinha sofrido tanto numa corrida, estava com muita dor nas costas, a mão cheia de bolha, carne viva, estava sangrando as mãos dele. Então ele acabou sendo a única vez que ele foi para Mônaco e realmente não brigou pela vitória, não teve condições de se colocar em briga pela vitória. Teve até ritmo na classificação, mas dificilmente ele teria conseguido, mesmo que largasse na pole, porque foi uma corrida que demandou pit stop, né? E, enfim, na largada ele ultrapassa o Mansell. O Mansell não estava bem nesse dia, não estava também andando bem. Ele ultrapassa o Mansell e assume a segunda posição, tenta ensaiar ali um ataque ao Prost, mas o Prost tinha a situação sob controle. E é curioso, porque o Keck vem fazendo uma grande corrida. O Keck sempre andando muito bem, né, em pista de rua. Ele vai fazendo muita ultrapassagem. Ele conseguiu fazer muita ultrapassagem, mesmo vindo de nono. E é curioso que na hora que o Prost vai para os boxes, o Ayrton chega a assumir a liderança momentaneamente. E em vez de ele ir para o box, ele sentiu que não tinha ritmo, né? O Keck faz uma parada horrível dos boxes. Se o Ayrton para ali, ele voltava na segunda posição com pneus novos, mas ele sentiu que não tinha ritmo para segurar o Keck naquele dia. Então ele faz uma coisa meio desesperada, assim, ele fica na pista com pneus velhos, esperando o Prost chegar e tenta manter o Prost atrás dele, com a esperança de que o Keck chegasse e as duas McLaren brigassem e se enroscassem, acontecesse alguma coisa ali. É claro que isso não aconteceu. E aí, quando o Ayrton finalmente vai para os boxes, ele acaba voltando em terceiro. Então, a história basicamente da corrida em termos de resultado é essa, né? O Prost faz uma pole muito boa, teve o mérito de conseguir a pista limpa, faz um tempo em 22,6. A gente pode observar que no treino da manhã o Ayrton tinha virado 22,3 com pneu de corrida, quer dizer, mesmo com o pneu de corrida ele estava mais rápido do que o Prost do tempo que seria da pole, mas ele não conseguiu girar nesse tempo por causa dos três, como eu falei.
O Keck faz a melhor corrida dele no ano, né? Ele vai andar muito bem depois em outras situações, Adelaide, Hockenheim, mas assim, em termos de solidez, de levar até o fim. Até porque, inclusive, Mônaco, além de ser uma pista de rua, Lucas, onde o Keck sempre andava bem, a gente tem que lembrar que é a única pista do calendário que não cumpre os 300 km de distância. Então, Exatamente, Mônaco, a questão do consumo de combustível não fazia parte da equação, e aí o pé foi pesado do anulada. Rosberg estava livre para fazer o que melhor sabia. E sim, o Pois é. Keck tinha um excelente histórico em circuitos de rua. Talvez uma das maiores características inerentes às habilidades do Keck, que a gente viu ser muitas vezes com protagonismo quando a gente fez essa mesma série de 1985, mas com um carro que era muito mais característico do estilo de pilotagem dele, e acho que a gente pode falar um pouquinho disso, aproveitar esse gancho, porque esperava-se muito do Keck Rosberg em 1986, pelo que ele tinha feito, pela exuberância, por causa da pilotagem, a valentia com que ele performou em 85, que para mim foi a melhor temporada da carreira do Keck. Mais do que a sua temporada de título de 82, mais que em 83, apesar das muitas mostras de extrema competência, como o próprio Mônaco na chuva em 83, com pneus lisos, pneus slick, uma prova que o Rosberg dominou com maestria. Ele, em uma pista molhada ainda, ele optou, isso aí foi muito da perspicácia do Frank Dernie, de falar para ele que os pneus macios para aquela condição iriam aquecer até mais rápido que os pneus de chuva. E isso fez com que o Keck tivesse que, claro, era uma condição de pilotagem muito mais desafiadora, mas ao mesmo tempo garantiu que ele fizesse um pit a menos, claro, porque teve muitos pilotos que largaram com pneu de chuva, ao mesmo tempo em que ele conseguiu, mesmo com todo esse desafio de manter um carro sob controle com guardrails dos dois lados, ele conseguiu uma vitória excelente em Mônaco em 83. Passado esse tempo, o Rosberg vai ganhar ainda mais corridas em circuitos de rua, ganha em Detroit, ganha em Dallas, 84, corrida também que é muito marcada pelo forte calor. Ele nesse dia foi de uma performance excelente, foi a única vitória da Williams naquele ano, 84, era ainda uma Honda em desenvolvimento, o motor Honda ainda quebrava muito e, veja, naquele calor de 40 graus acabou não quebrando. Rosberg faz essa temporada incrível em 85, de momentos de muita competência, a pole em Silverstone, que foi também um momento muito especial e que mostrava toda a velocidade que ele tinha realmente, mas 86 foi um momento em que o Rosberg não conseguiu performar, e isso tem muito a ver com a própria filosofia da McLaren e a filosofia do carro MP4-2, que já estava em sua vertente C, e que tinha sido primeiramente desenvolvido ali pelo duo Alan Prost e Niki Lauda, e que depois caiu na mão de Keck Rosberg, e a coisa ali foi como água e óleo, e seria legal a gente falar um pouquinho mais sobre isso também, passar a palavra para você. Você ilustrou muito bem, e é o que você falou, quer dizer, Mônaco foi um trailer, um vislumbre do que poderia ter sido o Keck num contexto em que o combustível não fosse um limitador. Porque naturalmente ele era, a gente pode dizer que ele era até superior ao Prost em algumas circunstâncias. Ele era superior ao Prost em pistas de rua, ele era, não foi, né, nesse caso, porque também teve problemas na classificação e tudo mais, mas ele era mais agressivo do que o Prost, certamente mais exuberante, o car control dele fantástico, né, como o do Mansell. E nessa época muito mais valente no dogfight também. Sim. O Prost era muito contido nos dogfights nessa época. Ele evitava, né? O Prost era muito... Ele jogava com... Ele nunca viu o automobilismo como uma coisa viril, ou de afirmação de masculinidade. O Prost era um jogo de xadrez, então ele gostava de estimular, de botar os outros brigando, ele gostava disso, porque o importante para ele era chegar na melhor posição possível, levar o carro até o fim, né? Mas Mônaco não tinha a questão do combustível, o Keck faz uma prova exuberante. Ele anda muito bem, estava livre para poder acelerar.
O Keck gostava muito de uma frente plantada, né? E esse carro ele era um carro feito justamente para pilotos que usavam muito pouca asa na frente, né? Pilotos de acerto muito sutil, tocada muito sutil, cara, como você falou, o Prost e o Lauda. Então, o Keck estava numa filosofia muito diferente. A equipe se esforçou para fazer até modificações ao longo do ano, tudo para ajudá-lo, né? Mas ele lá para o meio da temporada já estava sentindo que ia se aposentar e até comentou isso o Johansson aqui na entrevista que deu para a gente, já falou que ele vinha acompanhando a situação ali da McLaren, falava com o Ron Dennis, falava com o Keck, ele falou que conheceu o Keck antes dos 10 anos de idade, né? Legal isso. Então, ele já sabia que o Keck estava para se aposentar, o Keck foi perdendo a motivação ao longo do ano, não deixou de andar bem, né? Não deixou de ser exuberante na Austrália, vai fazer uma grande corrida, mas assim, ele era um carro em um momento muito contrário às virtudes do Keck. Você jogar o Keck por 86 é maldade com ele, por mais que exponha as deficiências dele, né? Em comparação com o Prost era um piloto muito mais completo. O Prost conseguia andar rápido, conseguia no frigir dos ovos ser até mais rápido na classificação, Então, mas a impressão que me dá é que poupava. era um carro, a MP42C era um carro com uma janela de funcionamento muito estreita, em que você não podia usar asa demais, porque isso você comprometia o teu consumo, você não podia colocar uma traseira muito solta, porque senão você ia ter muito desgaste de pneu, e também um carro que você não podia usar o freio de uma maneira agressiva como o Keck costumava usar. Lembrando que essa era uma época de transição do freio aço para carbono também. E isso muitas vezes contava com a questão do desgaste, a questão de que o freio carbono você tem uma menor massa oscilante, até isso também influencia, porque daí quando você colocava o freio de carbono, a suspensão se comportava de uma maneira mais previsível, copiava melhor o solo, mas muitos freios de carbono não aguentavam a corrida inteira, e ainda existiam pilotos que optavam pelo freio de aço, inclusive para quem usava bastante freio. Lembrando que a gente está falando de um Alain Prost que tinha essa finesse de pilotagem, era uma pilotagem muito próxima ao do próprio Niki Lauda, que acabou sendo companheiro dele de equipe nesse contexto de 84 e 85, principalmente 84, quando eles lutaram um contra o outro no título mundial. 85 já era uma circunstância muito diferente para o Lauda, as armas que o Lauda usou em 84 já não funcionavam mais em 85, principalmente contra um Alain Prost que já tinha assimilado aí todos os mind games possíveis que o Lauda poderia imprimir lá na temporada anterior. O Prost que amadureceu para 85 como piloto campeão, e a gente aí viria mais mostras desse amadurecimento do Prost. Mas realmente uma das coisas que é de lamento nessa temporada 86 é justamente o Keke Rosberg não ter se adaptado bem a esse carro, e inclusive a própria filosofia de setups da McLaren, justamente nisso, fala assim, olha, me coloca mais asa na dianteira, e os engenheiros dizendo, olha, isso vai comprometer totalmente o consumo de combustível, enfim, o carro tinha uma janela estreita de funcionamento que casava muito bem com o estilo de pilotagem do Prost. A gente foi entender mais o estilo de pilotagem do Prost quando vieram as onboards, as onboards modernas, principalmente a partir de 89, que era aquela pequena aba. O quanto o Prost conseguia carregar de velocidade nas curvas sem flertar com o descontrole ou do eixo dianteiro ou do eixo traseiro, ele mantendo um carro neutro a maior parte do tempo. E quando a gente olha as pilotagens do Keke Rosberg, você vê um piloto que ele era o tempo inteiro brincando, ele pivotando a traseira, usando a traseira como para apontar o carro para a curva. Isso é uma pilotagem muito mais visceral, né? Ela é exuberante, é linda de se ver, né? Mas não necessariamente mais eficiente. Se você mantém o carro mais neutro, como o Prost fazia, principalmente no contexto em que muitas vezes você não tinha pneu até o fim da corrida, você tinha toda essa restrição de combustível, essa transição de freios, em que muitas vezes você acabava a corrida, o teu freio acabava muito antes. A gente tem, infelizmente, aí um cenário, né, um arcabouço que fez com que o Rosberg performasse muito abaixo daquilo que era esperado.
Aliás, é o grande lamento para 86, porque aí a gente vai ver a ascendência de um outro, o que seria o quinto elemento daquele contexto todo de Senna próximo a seu Piquet. A gente vai começar a ver o Gerhard Berger como esse quinto elemento. Ele que vinha de um começo muito bom de temporada, vinha pontuando, fez o seu pódio em Imola e também conseguiu ser bastante regular nesse começo de campeonato, né? Mesmo que aquele conjunto, né, que vinha de Toleman e que tinha virado Benetton e que agora assimilava o motor BMW com toda aquela potência que a gente não cansa também de elogiar, ele surgia aí como um elemento, aí, um novo talento da Fórmula 1 que finalmente começava a se revelar, porque se a gente pega a temporada de 85 do Berger, na Arrows BMW, ele anda muito tempo, maior parte do ano, ele anda atrás do Thierry Boutsen, que já era um piloto com mais milhagem que ele, já era mais reputado. O Berger só vai pontuar nas últimas duas provas de 85, mas começa muito bem em 86. A Benetton é um carro, né? A B186 é um carro muito superior ao da Arrows e o talento do Berger, aquele talento natural do Berger, começa a se sobressair, principalmente aí a partir de 86, e isso também fica claro quando a gente vê, por exemplo, o próprio qualificação, ele faz um quinto tempo, sendo que o motor BMW sofria muito mais de lag do que os motores que eram biturbo. Ele já falou várias vezes, você afundava o pé no acelerador, às vezes um segundo antes da saída da curva, para que o turbo enchesse e entregasse a potência. Agora, fazer isso com os rails dos dois lados e tudo mais, realmente era um desafio à parte. Ele marca um quinto tempo maravilhoso, ele acaba não pontuando, ele tem problemas graves aí de dirigibilidade, ele abandona na volta 42, mas Berger começava a entrar no radar como esse novo talento. O Johansson vinha também com grande força, enquanto a estrela do Alboreto começava a se apagar, dentro de uma Ferrari muito complicada, e que também fica fora dos pontos no Grande Prêmio de Mônaco. Vou aproveitar para fechar aqui, então, a nossa pauta de Mônaco, destacando, claro, a vitória do Prost. O Rosberg chega 25 segundos atrás, Senna 53 segundos atrás. O Mansell ainda consegue salvar um quarto lugar, mesmo com os desafios que ele teve no fim de semana. E as últimas duas pontuações foram do René Arnoux e do Jacques Laffite, mais uma vez com a Ligier andando muito bem. O Piquet foi o sétimo, né? O Piquet acho que termina em sétimo, se eu não me engano. O Laffite, inclusive, com direito a uma ultrapassagem antológica sobre o Johansson, o próprio Johansson, na Rascasse por fora. Vale a pena a pessoa pesquisar depois aqui na plataforma. Laffite, Johansson, Mônaco 86, já vê uma ultrapassagem antológica impensável por fora ali na Rascasse. Só para complementar o que você disse, Lucas, assim, a questão do combustível. O combustível foi protagonista em 86. E é uma questão que a gente pode analisar de vários ângulos, é complexa. Porque, por um lado, você pode lamentar que o Ayrton ficou de mãos amarradas ao longo do ano para poder enfrentar, né, a McLaren e o Williams, e que o Keck acabou sendo privado da disputa. Por outro lado, você pode celebrar que o campeonato e as corridas o sarrafo estava muito alto, estava exigindo muitas valências dos pilotos na classificação, né, a bravura, a coragem, claro, o acerto e tudo mais, a rapidez, né, e na corrida o refino, né, um ano que exigiu muito refino dos pilotos, de você pilotar de maneira refinada, você conseguir ter fluidez e usar o mínimo possível os freios, carregar mais velocidade para ter que acelerar menos e pilotar rápido, poupando combustível, poupando pneu, poupando freio. Então, isso é louvável. Claro que uma pena que isso tenha excluído o Keck da disputa e tenha essencialmente excluído o Ayrton da briga séria pelo título. Ele vai levar essa briga
com o talento dele até Portugal, mas não teve chances reais de ser campeão, né? E talvez se tivesse um volume maior de combustível, talvez a chance dele fosse maior. Mas, por outro lado, a gente não pode lamentar que as demandas fossem tão altas para o piloto, né? É interessante isso. O piloto bom, ele tinha condição de sobressair. Em outros contextos, um contexto mais pobre, certamente o Prost não teria se sobrepujado ao Keck da maneira como fez, né? Mas no contexto que demandava tanto, aí a gente consegue entender por que o Prost está numa prateleira acima do Keck, né? Historicamente, 86 não deixa dúvida a esse respeito, né? Na hora que você demandava não só andar rápido, mas a gente vai ver isso em Adelaide, por exemplo, quando o Keck abandona, ele estava sem freio praticamente. Ele, mesmo que não tivesse problema de pneu, ele ia ter problema de freio. E quando o Prost terminou, olharam o freio dele, dava para fazer outra corrida. Quer dizer, então, é isso. Né? Assim, a gente lamenta que o Keck certamente teria brilhantado mais ainda a temporada, mas foi por um motivo honesto, foi por um motivo justo, né? Que é justamente o fato do campeonato demandar tanto do piloto, né? E tudo foi premiado. 86 premiou tudo, premiou a rapidez, premiou a coragem, premiou o cuidado mecânico com o carro, premiou saber andar rápido, poupando combustível, poupando freio. 86 premiou tudo. Então, a gente lamenta, mas, por outro lado, entende que foi honesto. Foi um reflexo da realidade. O Keck era fantástico numa janela mais estreita do que a do Prost. Né? E a janela muito aberta esportivamente, um campeonato muito rico esportivamente. Aí a diferença entre o Prost e o Keck ficou muito, muito latente, muito evidente. Em outros contextos, o Keck certamente teria enfrentado ele, mas num contexto tão amplo esportivamente, o cobertor do Keck era mais curto. Né? E o Prost, com essa vitória consecutiva, assumia a liderança do campeonato, 22 pontos, contra 19 do Senna, 15 do Piquet, que não pontuou, e 11 do Rosberg. O Mansell era só o quinto colocado com 9 pontos após ao fim do quarto round, ou seja, passava-se aí 25% da temporada. Veja só que coisa, né? 16 provas, né? A gente falando aqui da quarta, já tínhamos passado 25%, e um campeonato ainda muito aberto, e a gente vai ver daqui em diante a reação do Mansell, e fazendo com que o campeonato realmente fosse definido entre os quatro, e tivesse o andamento e o final que todo mundo conhece, mas que a gente vai, claro, relembrar e trazer todos os detalhes aqui. Continuem com a gente nessa nossa jornada a 1986 no GP Total Corrida a Corrida. Próxima etapa, o Grande Prêmio da Bélgica, e depois ainda teremos mais outras provas. Vamos até Adelaide com o nosso GP Total Corrida a Corrida. Para quem ainda não assinou as notificações, assine para não perder nenhuma corrida do nosso formato especial, em que a gente faz essa viagem no tempo e traz todos os detalhes de uma temporada lendária como foi a de 1986. Até lá!